What's up, everybody? I'm Sérgio. I'm Agatha. And this is Beast Mode ESL. Então, no sábado da semana passada, a gente teve UFC Fight Night, Brandon Allen contra Melquizael Costa. Também teve essa luta aqui, ó. Malcolm Wellmaker contra Juan Diaz. Malcolm Wellmaker, essa era a segunda luta dele na organização. A primeira luta dele, ele perdeu. Na luta de estreia dele, ele perdeu contra um cara chamado Ethan Ewing. E Ewing, ele foi chamado às pressas porque o adversário do Wellmaker, ele não pôde lutar na última hora, né? Então, para não cancelar a luta, eles chamaram o Ewing em cima da hora. O cara não teve tempo nem para fazer um fight camp, foi chamado um dia antes da luta. Na obra, o cara trabalha em construção e ele venceu, tá? E por que isso é importante? Bom, o Wellmaker é um cara que ele chegou com muito hype no UFC. Ou seja, todo mundo estava falando no nome dele, tá? Você tem hype quando todo mundo está falando de você. Tá? Quando você, sei lá, a gente poderia trocar por badalado, sei lá, não propriamente famoso, entendeu? Só naquele momento todo mundo tá falando em você, então você tem hype, certo? Ele chegou com esse hype todo, tá? Porque ele veio de outra organização, coisa assim. Só que ele perdeu a estreia dele e agora ele perdeu a segunda luta dele, né? Porque o Juan Diaz, ele venceu por RNC, ou Rear Naked Choke, tá? Rear Naked Choke é o estrangulamento que a gente conhece como mata-leão. Choke é qualquer tipo de estrangulamento. Rear significa uma coisa que fica na parte de trás. E como você sabe, no mata-leão, a gente aplica ele pelas costas do adversário. Então, isso aqui é um Rear Naked Choke, certo? O que seria o oposto de hype? Tá? Você tem, não é propriamente o oposto, mas a gente tem hype, tá? Como quando estão falando muito de você, quando esperam muitas coisas de você e tudo mais. Quando tem muitas expectativas sobre você, expectativas se chama expectations em inglês, tá? Meet the expectations seria corresponder às expectativas que alguém tem em relação a você. Outra forma de dizer isso de maneira mais informal é com live up to. Então você pode dizer, por exemplo, live up to the expectations, né? Quando você corresponde às expectativas. Ou live up to the hype, certo? Quando estão falando muito de você e você vai lá e faz exatamente aquilo que esperam de você, então isso se chama live up to the hype, né? Se você não consegue corresponder às expectativas, você tem dificuldade, isso é struggle, tá? Struggle é ter dificuldade ao fazer alguma coisa, certo? Então aqui a gente tem hype, quando todo mundo está falando de você. Struggle, quando você tem dificuldade para fazer alguma coisa. Meet the expectations, quando você corresponde às expectativas. Isso daqui é uma expressão razoavelmente formal, então, de modo mais informal, a gente diz live up to the expectations, live up to the hype. Certo? Então, era isso por hoje. Espero que todo mundo tenha curtido. Say bye, Agatha. Bye. See you all next time.